pessoal, que prazer falar com vocês hoje. E hoje é uma noite muito especial, porque eu tô com nada mais, nada menos do que a doutora Altina Castelo Branco, que é a diretora técnica da Arte Fértil, a professora da Universidade Católica de Pernambuco e a coordenadora da única pós-graduação em reprodução humana do Norte e Nordeste. Doutora Altina, eu ainda posso chamar de chefe, né? Que prazer receber a senhora aqui hoje. Poxa, Ismaela, com essa apresentação é um prazer estar aqui sendo entrevistada por você, viu? Que bacana. E a gente vai falar hoje sobre um assunto muitíssimo importante, que é a preservação da fertilidade. E, além disso, a preservação oncológica da fertilidade. Então, eu acho que vai ter muita gente aqui que está interessada no assunto. Sem dúvida, esse assunto é muito importante e muito atual. Que quando você fala da preservação da fertilidade, então a gente pode pensar desde aquela social, que é aquela mulher que não quer uma gravidez naquele momento, porque está estudando, está trabalhando, quer postergar, mas quer ter a segurança de que no dia que ela quiser engravidar, ela vai ter aquela poupança de óvulos congeladas, porque às vezes ela postergou e aí já está com 40 e tantos anos, e aí às vezes o estoque de óvulos dela já diminuiu. Tem os riscos também da qualidade desse gameta, de vir uma taxa maior de bebês com síndromes, e aí ela vai ficar com todo esse medo. Se ela congela esses óvulos aos seus 35 anos, 37 anos, muito provavelmente ela vai conseguir uma quantidade muito maior de óvulos no estímulo ovariano e com uma probabilidade muito menor desses óvulos, quando forem fecundados pelo espermatozoide e ter embriões, virem embriões de melhor qualidade morfológica, ou seja, embriões bonitos, que têm uma boa chance de aderir ao útero e não ter, ou ter um risco baixo de síndromes cromossômicas, como a síndrome da trissomia do 21, do 18, do 13. Essa prevalência é muito menor até os 37 anos. Então, vamos lá. Imagine que eu sou uma profissional e eu estou em pleno gás no meu trabalho, só que eu queria saber se existe alguma forma de eu investigar se eu já estou com algum problema, se eu realmente tenho infertilidade, ou se eu já preciso me preparar para congelar os meus gametos, ou se eu posso postergar um pouquinho mais. Então, como é que eu investigo? Isso é muito legal, porque, veja, são dois conceitos diferentes. Uma coisa é eu pensar que uma mulher pode ter uma dificuldade em engravidar porque ela tem muitas dores na menstruação e aí ela pode ter aderências, pode ter uma endometriose e isso vai afetar, na maioria das vezes, as trompas dela. Outra é uma mulher que tem algum distúrbio na ovulação por uma síndrome de ovário policísticos e aí às vezes ela não ovula. Então, essas mulheres, elas já são uma candidata a talvez não conseguir uma gravidez tão fácil. Agora, reserva ovariana, que é para eu saber se ela tem um bom estoque de óvulos, isso não é atrelado à fertilidade. Eu posso ter uma mulher com poucos óvulos, mas se ela tem trompa boa, tem um útero bom, ela ovula, ela pode engravidar. Só que se ela tem uma baixa quantidade de óvulos, uma baixa reserva, e ela não quer um filho naquele momento, ela ainda quer postergar 2, 3, 4 anos, aí a prudência é que ela congele. Por quê? Porque quando ela for tentar daqui a 4 anos, mesmo que hoje ela não tenha nenhuma queixa, não tenha nenhuma suspeita de ter aderência, de ter algum processo, né, não tem dor, quem me garante que daqui a 4 anos, quando ela for tentar, ou 3, ela não vai ter algum problema de fertilidade. E aí, se essa mulher for fazer uma reprodução assistida, se hoje ela tem poucos óvulos, daqui a 3 anos ela terá muito menos. E aí o prognóstico na fertilização vai ser apertado, por quê? Porque com pouco óvulos na fertilização significa uma chance menor de conseguir embriões de boa qualidade e às vezes ela vai acabar tendo que fazer uma segunda, uma terceira vez. Então, para mulheres que têm poucos óvulos, ou ela pensa em abreviar e ter seus filhos logo, ou ela pensa em congelar. Mesmo se ela for jovem, mesmo se ela tiver 30 anos de idade, porque talvez essa mulher ela entre numa menopausa precoce, aos 40. Então, se ela tem um antimileriano abaixo de 1 ou beirando 1, o ideal é que ela engravide o quanto antes, seja natural ou, se ela não quer, em hipótese alguma,
que ela congele os óvulos. Mas pensando em preservar mesmo a fertilidade, a senhora teria alguma idade ideal para, olha, ter aquele insight, poxa, eu não quero ter filho nesses próximos 2 anos, eu posso aguardar mais, eu tenho 35, 30 anos, 37, a senhora consegue dar para a gente uma faixa etária em que aquela paciente realmente deve tomar uma atitude, se ela realmente não quer engravidar nos próximos 2, 4 anos? Eu diria que assim, a idade ideal é até os 37. Tanto que doadora de óvulos é até 37. Então, se ela está com 36, 35 e diz que só vai engravidar daqui a uns 3, 4, por que ela vai esperar justamente a data limite? É melhor ela congelar os 35. Mas se ela está com 35 e ela poderia, de todo jeito, fazer essa dosagem do antimileriano, está com 35, tem uma boa reserva e pensa em engravidar daqui a 2, 3 anos, tudo bem. Agora, ela tem 35 e já tem uma baixa reserva, o ideal era que ela engravidasse logo, tá? E agora, pode uma mulher com 38 congelar óvulos? Pode, mas ela vai precisar de mais óvulos e às vezes ela vai ter um estoque menor. E aí acaba que se ela quer congelar 15 óvulos com 38, muitas vezes ela não vai ter 15 óvulos numa única estimulação. Já uma mulher de 35, com uma boa reserva, em um único tratamento, em um único estímulo, às vezes ela já consegue. Ou seja, aquela que deixou para congelar com 39, na maioria das vezes ela vai ter que fazer esse processo 2 vezes. Então ela vai gastar o dobro para fazer a mesma poupança, o mesmo estoque, que se ela tivesse feito aos 35, ela faria só um. Então se tornaria custo efetivo muito melhor se ela fizesse mais jovem. E a senhora tocou num ponto importantíssimo, porque é o que a maioria das nossas pacientes perguntam quando vem congelar óvulos, né? Quantos eu congelo? E aí, qual é a resposta? Quantos? Pronto, esse também é um número. Qual o número ideal? Isso. Bom, tem uma publicação que a gente fala muito em congressos que se fez essa contagem, que independente da idade, independente da indicação, se era uma endometriose, um fator masculino, quando a mulher tinha em torno de 15 a 20 óvulos, a taxa de bebê em casa, ele se mantinha num platô bom. Então, quando se tinha 5 óvulos, a taxa de bebê em casa era baixa e ia subindo progressivamente até 15, 20. Por quê? Porque quando a gente consegue de 15 a 20 óvulos, é praticamente uma certeza que eu vou ter um bom embrião e uma boa taxa de bebê em casa. Agora, toda mulher precisa ter 15, 20. Por exemplo, uma mulher de 35, com 4, 5 óvulos, ela provavelmente já vai ter um bom. Então, talvez uma mulher de 35 não precisasse ter 15. Só que isso eu estou falando para uma tentativa. Se ela está querendo congelar a poupança, de repente, o ideal, mesmo essa de 35, era ter 15. E uma de 39 é ter pelo menos uns 20. Por quê? Porque, estatisticamente, uma mulher de 35, com 5 a 6 óvulos, eu espero um. Mas o ideal era que ela conseguisse uns 3 embriões, para eu ter 3 tentativas de colocar um embrião. Porque, ao fim de 3 tentativas, colocando um, 85% a 90% das mulheres engravidam. Então, se eu quero uma tranquilidade, eu vou pensar assim como paciente. Poxa, se eu congelei 15 óvulos e tenho 35 anos, até gastar toda aquela minha poupança de óvulos, eu vou ter, em média, uns 3 embriões. E, ao fim desses 3 chutes a gol, a chance de sair grávida é de quase 90%. Agora, vamos dar um exemplo. Se eu congelei aos 40 anos, provavelmente eu vou precisar, estatisticamente, de uns 10 óvulos para ter a segurança de ter um embrião, com uma boa probabilidade de ter um bom embrião. Então, se aos 40 uma mulher congelar 20, provavelmente ela só vai ter 2 tentativas, 2 chutes a gol, que vai dar uns 70% de taxa de gravidez. Então, é melhor podendo congelar mais jovem. E aí, falando em congelar, principalmente, imagine que aquela paciente ela não quer ter filhos, mas ela se preocupa de que no futuro ela decida ter. Ela quer saber se existe um limite de tempo em que esses óvulos, esses embriões, eles podem ficar congelados, se ela tem aquela urgência de, ok, congelei hoje, daqui a 5 anos eu tenho que descongelar e engravidar. Fala pra gente, tem validade? Não, não tem. Congelou, era bom que a gente também pudesse, né, se congelar.
Congelou, pode usar daqui a 10, 15, 20 anos. Já tem publicações mostrando bebês, embriões que foram congelados há mais de 25 anos, que descongelou e gerou um bebê saudável em casa. Então, ela não tem pressa e também no dia que ela não quiser, porque digamos que ela congelou e de repente ela encontrou sua cara à metade ou desistiu do projeto maternidade e não quer mais. Ela pode descartar no dia que ela quiser esses óvulos. Ela não é obrigada a manter por 2, 3 ou 4 anos. É diferente de embrião. Embrião, pelo Conselho de Medicina, a gente tem que manter no mínimo 3 anos. O óvulo, se eu congelei hoje, se a paciente congelou hoje e quer descartar daqui a 3 meses, ela pode. É claro que não tem muita lógica, mas poderia descartar no dia que quiser, porque o óvulo é dela e ela vai usar no dia que quiser, quando quiser e se quiser. Maravilha. E falando nisso, as pacientes costumam vir aqui e perguntam, né? Ah, mas será que eu vou ter algum efeito colateral com as medicações que eu vou utilizar? O procedimento em si vai me trazer algum risco? E anestesia, eu tenho medo. Como é que é? Eu quero só congelar. Me conta um pouco. Bom, o tratamento para o congelamento é super rápido. É um tratamento de 14 dias, feito um ciclo menstrual. A mulher menstrua, vem no 2º ou 3º dia do ciclo, a gente vê os folículos, que são as bolsinhas onde tem os óvulos, que na natureza todo mês cresce um. No tratamento, a gente vai dar hormônios, que não é estrogênio, que as pacientes ficam com medo, isso vai me favorecer câncer. Não, é o hormônio daqui, da hipófise, que estimula o ovário, é um FSH. Os cânceres, como câncer de ovário, câncer de mama, é estrogênio dependente, então eu não estou dando estradiol, eu estou dando FSH. Aí a gente dá em forma de injeções subcutâneas, então assim, não é um tratamento agradável. Quem gosta de levar injeção? Ninguém. Mas é uma injeção subcutânea, feito para uma insulina, uma Victoza, e todo mundo toma uma insulina ou uma Victoza, não vou dizer insulina, uma Victoza porque quer emagrecer. Então, se ela vai usar essas injeções diárias, num prazo médio de 10, 12 dias, e é o prazo que os folículos estão grandes. E aí a gente vai captar por ultrassom. Não abre barriga, não leva ponto. É uma ultrassom que vai com uma agulhinha acoplada a ultrassom e fura o ovário. Fica dolorido no dia? Fica. Por isso é que toma anestesia. E a anestesia é uma sedação, igual de uma ressonância, de uma endoscopia. Ela dá um cochilinho ali por um prazo de 15 minutos, que é o tempo que a gente aspira. E aí, depois ela vai para casa. Fica dolorida porque levou uma furada no ovário. O que as pacientes mais reclamam? É que, assim, eu digo que é feito um ciclo menstrual mais florido. Então, quando a gente está ovulando, a mulher está ovulando, às vezes a mama fica dolorida, a digestão fica mais lenta, só que isso mais exagerado, porque em vez de ter um, se Deus quiser, ela vai ter 15. Então, o peito fica um silicone natural, a barriga fica aquele peso, um desconforto, uma digestão. Mas quando a gente capta os óvulos, no fim desses 15 dias, com uma semana ela está menstruando e tudo foi embora. Então, assim, é um tratamento que é muito mais emocionalmente desgastante. Não vou dizer que levar uma furada é legal, mas não é uma coisa, não é uma injeção intramuscular, não tem uma cirurgia, ela não vai ficar com roxo, não feito uma plástica, não vai ficar, mas é um procedimento médico que usa-se hormônios, que tem esses efeitos colaterais, às vezes o humor também fica com uma TPM mais florida, que Quem às vezes fala ela... isso é o companheiro, está junto, a gente pergunta, aí, tá tudo bem com você? Ela, não, eu tô ótima, realmente só desconforto abdominal, mas aí o marido, quando tá do lado, ele, não, nossa, tá muito estressada, meu Deus, ela, não, como assim? A gente presencia muito isso aqui na ultrassonografia. E também teve paciente aqui que no carnaval, eu me lembro, ela ia fazer o procedimento no mesmo dia e à tarde já estava pulando em bloco. Então, assim, é muito particular também, né? É verdade, é verdade. Como é isso? Nem todo mundo tem TPM, nem todo mundo fica com a barriga dolorida, fica com a mama dolorida. Vai também de cada uma. De cada uma. Hoje mesmo, essa semana, nós fizemos uma paciente e ela perguntou à tarde, já posso ir para o CrossFit? Eu falei, calma, você fez uma punção hoje de manhã, tá? Dá pelo menos 48 horas para você se sentir bem, diminuir o desconforto abdominal. Então é isso, meninas. Vai doer um pouco, vai incomodar um pouco, mas muito depende do quanto você aceita, do quanto você suporta essa dor. Mas risco é praticamente zero, vamos dizer assim, né? É verdade, é um procedimento invasivo, mas é minimamente invasivo. Exatamente. E aí, doutora Altina, falando sobre isso, eu gostaria de saber se as pacientes vão ter que parar a vida delas por 14 dias, mesmo que seja 14 dias, para fazer um tratamento de preservação.
Não, a vida normal. E esse também é outra pergunta muito comum que elas fazem. Ah, por exemplo, vou ter que tomar ácido fólico? Não, porque ela não vai engravidar naquele momento. Então, o ácido fólico, né, o metilfolato é pensando na gravidez no bebê. Então, eu posso pintar um cabelo, posso botar um botox, eu posso malhar, vida normal. Vou parar o trabalho? Não vai parar o trabalho, não vai parar de malhar, não vai parar de nada. Pode namorar, pode passear. Agora, o que eu digo, às vezes, é assim, evitar coisas que podem afetar a qualidade do óvulo. Então, não é bom cigarro, álcool em excesso, não vai tomar hormônios, não vai tomar nada tóxico. Mas, no resto, é uma vida completamente normal. E aí, nesses 14 dias, eu vou precisar vir para a clínica, assim, diariamente? Como é esse processo? Tem muita gente que não sabe, acha que vai ter que vir todos os dias para cá. Explica pra gente, pelo menos, quantas vezes ela tem que vir aqui para fazer o processo. Ela vem, em média, 3 vezes para 3 ultrassons. Uma no início do ciclo, outra uns 6 dias depois e a terceira uns 3 dias depois da segunda. Ao fim de 3 ultrassons, os folículos estão grandes, que são os folículos dominantes, e aí a gente marca a coleta dos óvulos. E então, ao final, ela vem 4 vezes em média. De exceção, tem pacientes que precisam vir uma 4ª ultrassom. Mas, a grosso modo, são 4 vindas, 3 para ultrassom e 1 para punção. E aí, falando de tempo, agora puxando mais para a preservação oncológica da fertilidade, existe um momento ideal de começar? Imagine que tem uma paciente que acabou de descobrir, recebeu o diagnóstico hoje, entrou em contato, desesperada, e aí ela está se organizando para começar o tratamento dela, quimioterapia ou radioterapia. Ela consegue fazer esse tratamento antes de começar o tratamento para o câncer? Consegue sim. Agora, para isso, tem que ter uma afinidade muito boa entre todo o time da clínica para ter essa sensibilidade. Então, se uma paciente liga na clínica e diz que o oncologista dela indicou que ela está com um diagnóstico de câncer, ela tem que ser atendida praticamente de imediato, naquele dia ou no dia seguinte, para não postergar o tratamento dela. Ela veio para essa consulta, a gente já pode de imediato começar o estímulo. Por quê? Eu falei antes que a gente começa normalmente no início do ciclo, menstruada. Mas imagine essa paciente que tem um diagnóstico de um câncer de mama, né, e que vai fazer a quimioterapia dela. A gente sabe que a quimioterapia e a radioterapia lesionam o ovário. Então, se ela fizer a quimio, ela corre o risco de entrar numa menopausa precoce ou de diminuir sensivelmente esse estoque de óvulos. É como se eu envelhecesse os ovários dela, em média, a estatística diz, em torno de 10 anos. Então, imagina uma mulher que tem 30 anos, se ela fez uma quimio, é como se eu considerasse depois disso o ovário dela de uma mulher de 40, que ainda menstrua, mas que realmente caiu sensivelmente a qualidade e a quantidade de óvulos. Então, ela teve esse diagnóstico, mas o oncologista viu que a doença está num estágio inicial, que ela vai ficar curada. E isso é muito bom para a paciente emocionalmente, porque ela está vendo que se o oncologista dela está falando na gravidez para o futuro, então ela já começa a acreditar na cura. E isso é muito bom. Já dá um ânimo também para a paciente, já ajuda até ela a se curar, porque ela começa a acreditar na cura. Segundo, então ela chegou aqui, vamos dizer que ela esteja no meio do ciclo. Eu não vou esperar 15 dias para ela menstruar. Aí a gente já olha, se ela tiver em plena ovulação, a gente espera esse óvulo romper ou acelera essa ovulação, porque esse folículo dominante, se eu for estimular, ele vai atrapalhar um pouquinho. E se ela estiver na fase lútea, ou seja, uma semana antes de menstruar, eu já posso começar de imediato. Se ela estiver no período ovulatório, eu dou um remedinho, faço ela ovular e 3 dias depois eu começo o estímulo. Ou seja, praticamente de imediato eu vou começar, 14 dias ela terminou. Então, quando ela fez uma cirurgia do tumor da mama, até o patologista analisar, até o convênio liberar a quimioterapia, é no mínimo 3 semanas. E é justamente nessa janela que a gente faz o tratamento. Então, não vai atrasar o tratamento dela de quimioterapia. Aproveitou essa janela entre a cirurgia e o diagnóstico e a liberação do convênio e não vai piorar o prognóstico do câncer.
Por quê? Porque o que a gente está dando é FSH, e no estímulo de uma paciente oncológica, a gente associa, além do FSH, uma outra medicação que impede a conversão dos androgênios em estradiol. Então, os níveis de estradiol dela, mesmo com muitos folículos, vão ser fisiológicos, igual a todo mês no ciclo menstrual. Está provado que é seguro, não piora o prognóstico do câncer e o tratamento não atrasa não vai atrasar o tratamento oncológico dela. Realmente elas tinham essa dúvida, principalmente quando é um diagnóstico de câncer de mama e estrógeno dependente. A primeira coisa que elas perguntam é que medicação eu vou usar se eu realmente não posso ter esse estímulo de estrógeno? Existe alguma medicação específica que a senhora usa, né, para dar um efeito protetor nessas pacientes que especificamente têm um câncer de mama? Sim, que essa substância chama o inibidor da aromatase. Ele impede a conversão dos hormônios que são os androgênios, que dão oleosidade da pele da gente, em estradiol. Então, quando o folículo está crescendo, ele vai produzindo estradiol. Se eu uso essa medicação, não faz a produção de estradiol, ou faz muito pouca. Então, ela pode ter 10 folículos, 15 óvulos, mas os níveis vão ser igual de um ciclo menstrual normal, que ela está tendo todo mês. E isso vai proteger, então, para ela não ficar com altos níveis de estrogênio, achando que vai piorar o prognóstico do câncer. Inclusive, eu tive uma paciente que eu atendi, ela estava com câncer de colo de útero. E ela pensou, será que eu vou poder fazer o tratamento, já que eu tenho justamente na região, né, dos ovários, no órgão do sistema reprodutor feminino? E ela fez o congelamento de óvulos, voltou depois de 2 anos. Esse ano, inclusive, ela engravidou. Não ela, porque foi um caso muito específico em que ela congelou os óvulos dela e aí depois ela recorreu à barriga solidária para gestar. E esse ano nasceu o bebê. E eu depois perguntei à família, tá feliz agora com o nascimento? E ela falou, olha, a minha maior felicidade não foi no nascimento do meu filho, foi quando eu recebi recebi a notícia de ter sido curada. Então, assim, ela tinha vindo para cá praticamente só coroar a cura dela, né? Que o fato dela voltar para conseguir ter o bebê significava que, além de ser mãe, ela tinha sido curada da doença. E isso é muito gratificante. A gente vive muito essas situações aqui, não é verdade? Sem dúvida. É aí onde a gente vê que está fazendo a medicina na sua plenitude, porque ela ficou curada e, em prol da cura, ela não mutilou os outros projetos de vida dela, como, por exemplo, um projeto da maternidade, como é o projeto da beleza, por isso que hoje depois tem as reconstruções, se for na mama, se for no colo do útero, ela poder preservar o útero, se der, né, tirar só o colo. No caso dela, não preservou o útero, mas ela engravidou. E por que é que ela engravidou? Porque ela recorreu a uma barriga solidária. Exatamente. Ela tinha os óvulos dela, né, inseminamos, fertilizamos com o sêmen do marido e ela usou uma barriga solidária, que é permitido, né, o útero de substituição. Até porque ela perdeu o útero. Então, como ela não podia gestar, ela conseguiu com a barriga solidária. Ou seja, o câncer não tirou os projetos de vida dela. Porque imagina você dizer assim, tudo bem, eu fiquei curada, eu estou viva do câncer, eu sobrevivi, mas eu perdi meu útero, não posso mais ser mãe. Ou meus ovários entraram em falência, eu vou ter que abdicar desse outro projeto, que é um projeto importante para toda mulher. Então, é a cura na sua plenitude, né? Sem deixar nenhum outro projeto de vida pendente por conta de lutar somente pela vida. Pela doença, na verdade, né? E, doutora Altina, quando a gente fala de câncer, é um tema muito delicado, principalmente porque a gente sabe que existe um dispêndio financeiro enorme para as pacientes que vão passar pelo tratamento. Existe algum auxílio, alguma forma de pagar, de custear o tratamento? Sim. Aliás, é a única condição hoje que os planos de saúde pagam o tratamento. Saiu uma decisão, já vai fazer 2 anos, no STJ, por unanimidade, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que paciente com diagnóstico de câncer que vai se submeter a químio e rádio, ela tem direito a todo o tratamento, ao congelamento de óvulos, não faz a fecundação in vitro depois, aí São ela teria que custear. Duas situações diferentes, Exatamente. 2 procedimentos diferentes. Uma coisa é congelar, é preservar o gameta, e outra coisa é a fertilização, pegar aquele gameta, né, fertilizar com o sêmen do esposo, e ali ela já vai ter um embrião, é outro nível do tratamento. Exatamente, mas, ou seja, 2/3 do custo o convênio vai pagar. Por que só paga nas pacientes que têm esse diagnóstico de câncer?
porque eles entendem que a quimioterapia, como a rádio, vai lesionar o ovário. Então, como é um efeito, uma sequela inerente ao tratamento, então tem que custear. Mas, assim, se a paciente tem, por exemplo, um outro tipo de câncer, certo? De pele, que não vai fazer uma químio, que não vai fazer uma rádio, que não vai lesionar os ovários, ela não tem o tratamento. Então, o tratamento é custeado pelo convênio nesses casos que ela vai ter um laudo do oncologista dizendo que ela irá se submeter à quimioterapia, substâncias gonadotóxicas que vão lesionar os ovários e que, por isso, ela vai ter. Agora, como é que o plano paga? Na realidade, ela acaba pagando o tratamento, pegando as notas fiscais e tentando o convênio depois o ressarcimento. Aí, às vezes, é claro que a gente facilita, porque diante de um diagnóstico desse, ela vai ter inúmeros gastos com exames, a gente facilita, divide, para que a gente tenha um mínimo de sensibilidade para ajudar essa paciente a dar entrada no convênio e ter esse reembolso. E aí, a gente agora pensando no Outubro Rosa, né? Onde a gente faz aquela campanha sobre a conscientização das mulheres se cuidarem, né? Existe um investimento muito forte em realizar os exames nessa época, justamente para dar esse diagnóstico, um diagnóstico necessariamente precoce, para oferecer a ela qualidade de vida, oferecer a ela a possibilidade de cura. E aí, pensando nisso, o que é que a senhora gostaria de dizer para aquela paciente que nesse momento acabou de descobrir a doença, é jovem, talvez a ideia dela nem seja engravidar, é mais sobreviver, mas qual seria a orientação que a senhora daria para ela, pensando nisso? Nunca gestou. Faça seus preventivos da mama, do câncer de colo, porque prevenir significa ou diagnosticar numa fase precoce, que vai ser permitido curar. E a segunda mensagem é: não faça que o pavor do diagnóstico do câncer lhe tire a possibilidade de você ficar curada e ficar depois sequelada de outras formas. Então, assim, teve o diagnóstico, converse com o seu oncologista, veja, porque hoje o câncer não é sinônimo de morte, ao contrário. Então, ela sabendo que está no estágio inicial, ela vai ficar curada e ela pode sim ficar curada na sua plenitude. Continuar seguindo a filha. Então, se ela vê que quer um filho, ela deve sim procurar uma clínica de reprodução para congelar, se ela tem esse desejo da maternidade, para amanhã ela não dizer assim: tudo bem, fiquei curada, mas aquele sonho que eu tinha, eu abdiquei. Que não precisa, não são excludentes. Inclusive, eu tenho um caso também lindo, que ela não só curou, como a sua paciente, a minha também. A minha era de câncer de mama com histórico familiar enorme. Nossa. Ela descobriu aos 28 anos. Jovem, muito né? Jovem. Nem é a idade de rastreio. Nem é. Mas era porque a mãe, a tia, então ela tinha um histórico grande. Aí o rastreio, grande. Ele diminui a quantidade de tempo. Exatamente. Olha aí a prevenção, antes, né? Ela tinha também o gene do BRCA1, BRCA2, familiar, e aí ela foi investigando e por isso que descobriu tão cedo. Ficou curada. Ela congelou óvulos. Quando ela veio, ela pegou esse óvulo, fecundou com o sêmen do marido, formou o embrião. Mas ela disse assim: poxa, eu queria dar uma segurança para minha filha, se for uma mulher, de não ter o pavor do medo do câncer como eu tive, por isso que diagnostiquei com 28. Então, ela fez o estudo para ver nos embriões, aquele que tinha um gene para o câncer de mama ou não, e aí tinham embriões que não tinham gene, ela colocou, era uma menina, nasceu uma menina que hoje ela não tem um gene. Então, o risco dela quebrou ter o aquele câncer, ciclo, né? Exatamente. É aí onde eu digo que a medicina fazendo, né, a gente tentando agir na sua plenitude ao máximo que a gente pode avançar. É verdade. E aí, doutora Altina, eu queria saber justamente sobre isso. Eu tenho câncer, eu tenho uma doença. Será que as minhas células, os meus gametas, eles vão carregar isso? E justamente onde a senhora fala, se for um gene específico hereditário, né, ele vai carregar, mas é possível através do PGTA, né, do PGTM, na verdade, né? Esse foi o que PGTM. Pesquisou o gene específico para evitar que aquela doença ela se dissipasse para as próximas gerações que tivessem que carregar esse medo, esse peso, né? Da minha avó teve, eu tive, será que minha filha vai ter também? E uma coisa importante que as pacientes precisam saber: se você recebeu o diagnóstico de câncer de mama, é importante que, se quer preservar seus gametas, ligue para a clínica e fale no momento, porque eu sei que tem situações que são importantes, né? Sigilosas, mas diga: olha,
um diagnóstico de câncer. Não precisa especificar qual, porque é nesse momento que, às vezes, a agenda muito fechada, né, a gente abre uma exceção de forma imediata para atender aquela paciente, não é mesmo? Sem dúvida, porque no caso dela é urgente. Ela tem que vir para que a gente... Imagina se ela liga para a clínica ou liga para cá. E não fala nada, e né? não fala nada. Quero uma consulta com a doutora Altina, mas não explicou o motivo. Aí ela vai demorar 15 dias. Uma vez, inclusive, eu estava viajando de férias no mês de julho. Eu fiz uma consulta virtual, online, com uma paciente, porque ela disse que estava com um diagnóstico de câncer. Para já acelerar, fiz toda a consulta, expliquei tudo para ela, tirei as dúvidas. E aí ela decidiu se ia fazer ou não. Que, assim, às vezes também tem paciente que diz, não, eu entendi, mas eu não quero. Aí é uma escolha. Ou no caso dessa, ela entendeu e veio. Eu não estava, mas aí expliquei tudo. Ela veio e já começou as ultrassons com as médicas do time da gente, da Arte Fértil, e até fazer o total desses 14 dias, eu já tinha voltado e captei os óvulos dela. E é muito importante a senhora mencionar isso, né? Porque ela podia ter visto a senhora no evento e falar, não, perdi minha oportunidade porque a médica que eu queria tratar não está aqui. Mas a senhora deu as orientações e a nossa equipe, óbvio, sempre está pronta para receber, porque temos atendimento aqui diário, né? Em algumas situações, até no domingo, a gente está aqui fazendo ultrassom, fazendo procedimento, então isso faz com que nós, de forma nenhuma, deixamos que essa paciente postergue esse momento. Então, descobriu que tem a doença, entre em contato conosco, informa que vai ser atendida de pronto pela doutora Altina ou por qualquer uma das outras médicas que ela se sinta acolhida, não é verdade? Exatamente, pelaquela que ela se identifique, porque o time aqui é perfeito, todo mundo se comunica, temos a mesma linha e esse compromisso, não é? De atender o melhor possível. E é justamente falando sobre isso, sobre o compromisso de atender vocês da melhor forma possível, que eu agradeço à senhora por ter dividido esse momento comigo hoje, por poder esclarecer para as nossas pacientes e futuras pacientes sobre a importância de pensar na preservação da fertilidade e principalmente em não ter medo quando receber um diagnóstico de câncer e quiser preservar para no futuro breve, você realizar o seu sonho de construir sua família. Muito obrigada, doutora Altina. É um prazer enorme conversar com a senhora hoje. Foi um prazer, Ismaela. Você já é uma médica excelente e agora está uma excelente entrevistadora, viu? Mas é óbvio, eu aprendi com a melhor, então eu não podia fazer feio. Pessoal, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, é só colocar a câmera aqui voltada para o QR Code que vocês vão entrar em contato com a nossa equipe. A gente vai ter o prazer de receber vocês. Então... vou aproveitar para fazer a propaganda. A gente falou muito das pacientes, mas tem pacientes médicas, né? E tem médicos que acompanham aqui o podcast, médicos ginecologistas que querem trabalhar, fazer reprodução. Como eu, né? Como você. Que aprendi através do seu incentivo. Então, me conta, se alguém quer participar, né, desse processo de realizar sonho das famílias, como é que ele tem que fazer? Quero fazer reprodução humana, o que é que eu faço? Ele pode se inscrever. A gente já vai começar o 2º ano da pós-graduação em reprodução, que é a única do Norte e Nordeste, pela Universidade Católica Lato Sensu, em parceria com a Arte Fértil. Aguardo você, ginecologista, que queira trabalhar com reprodução, realizando sonhos, ajudando famílias, que é esse o nosso objetivo e nossa missão. Então, doutora Altina, se o médico quer conhecer como é a nossa rotina, como é que ele vai fazer? Fala isso na rede social, para eles aproveitarem, conhecerem e se sentirem inspirados em seguir seus passos. Pronto, então me siga aqui na minha rede social, no meu Instagram, @doutora Altina Castelo Branco. E também aproveita para seguir a clínica, porque tem toda a nossa rotina, não só da doutora Altina, mas das outras médicas também. E se quiser me seguir, @doutora Ismaela Lacerda.